Então, pessoal, vamos resolver esse exercício aí, calcular então a corrente no indutor e a tensão no capacitor, ok? Então, esse circuito é um circuito RLC paralelo, né? Então, vamos resolver esse circuito aqui primeiro para t menor do que zero, tá? Então, esse circuito aqui é para t menor do que zero, como a gente sempre fazia, né? O que acontece aqui? Em t igual a zero, essa chave fecha, né? Então, ela vai fechar. Então, significa que para t menor do que zero, essa chave estava aberta, tá? Então, nós podemos remover essa chave daqui, ó, e o circuito ele fica assim, né? Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que essa fonte de 3 amperes, ela vai pegar e vai circular, parte dessa corrente vai vir para cá, parte dessa corrente vai ir para lá pelo resistor de 10, tá? Então, o que vai acontecer com esse indutor? Ele vai se carregar totalmente, tá? Então, esse indutor ele vai ficar totalmente carregado e daí a sua tensão não vai mais variar, né? Então, esse circuito aqui, esse indutor vai virar um curto-circuito, tá? E o capacitor, ele também vai se carregar totalmente. Então, a tensão sobre ele, né? A corrente sobre ele vai ser igual a zero, tá? Então, essa corrente que está passando aqui, ó, IC de 0 menos, ela é igual a zero, tá? E a tensão no indutor, né, para T menor do que zero, o VL de 0 menos, ela é igual a 0 volts, tá? Porque o indutor se comporta como um curto-circuito, tá? Lembrando, né, por que isso acontece? Porque a corrente no capacitor é C vezes dVc dt, tá? Então, como isso aqui, ó, é uma tensão constante, né? Porque ele parou de... ele já se carregou totalmente, isso aqui vai para zero. E a tensão é igual a L de IL dt, tá? E daí esse cara aqui vai para zero também. 0 volt aqui, 0 amperes. Por que isso acontece? Porque o indutor está totalmente carregado, então a sua corrente não varia mais, então sua tensão vai para zero. E o capacitor está totalmente carregado, então a sua tensão não varia mais, a derivada de uma constante vai dar zero, então a corrente é igual a zero. Você não passa a corrente, é como se fosse um circuito aberto, ok? Então, o que é o nosso objetivo, pessoal? Encontrar a corrente de zero menos aqui e a tensão deve ser de zero menos, ok? Então, essa corrente de zero menos, pessoal, é a mesma corrente que está passando pelo resistor de 10, porque ele passa por aqui e desce aqui, ok? Então, a corrente do IL de zero menos é igual à corrente no resistor de 10, tá? E esse resistor de 10, pessoal, o que acontece? Esse terminal, esse ponto aqui, esse nó, ele está conectado na fonte, nesse resistor e nesse resistor. Então, a corrente sai da fonte e desce aqui, né? E desce ali, ó. Então, os três mais estão ligados juntos, tá? E essa parte negativa da fonte está ligado aqui, ó, e através desse curto está ligado lá em cima. Então, tá todo mundo em paralelo aqui, tá? Esses dois resistores estão em paralelo. Então, a gente usa a regra do divisor de corrente, tá? Então, se eu quero saber a corrente nesse resistor aqui, ó, eu vou pegar e vou multiplicar isso aqui. Vai dar 3 vezes. Se eu quero a corrente naquele resistor, eu vou multiplicar por este. Então, vai ficar vezes 5, tá? E aqui vai ficar 5 mais 10, ok? Então, isso aqui vai dar 3 vezes 5 dá 15, e embaixo 5 mais 10 dá 15. Então, isso aqui dá 1 ampere, ok? E a tensão, pessoal, em cima do capacitor, tá? Que é essa tensão VC de 0 menos, ela é a tensão em cima desse indutor aqui, que ele está em curto. Então, isso aqui vai ser 0 volts, ok? Então, é isso aí. Então, o nosso indutor ele vai estar carregado com 1 ampere, tá? E o nosso capacitor ele vai estar carregado com 0 volts, ok? Podemos até colocar lá em cima. Então, a gente sabe que a corrente no indutor de 0 menos então, é 1 ampere. A corrente no indutor não pode mudar abruptamente, então para 0 mais ela também é 1 ampere. O nosso capacitor, então, ele está com 0 volt e quando trocar a chave, ele vai continuar com 0 volt. Tá? Só depois disso que ele vai começar a mudar, ok? Então, beleza, resolvemos o circuito para t menor do que zero. Tá? Então, agora nós vamos resolver esse circuito aí para t maior do que zero, tá? Ou t igual a zero, mais, pelo menos. Tá? Então, pessoal, aqui o que vai acontecer? Essa chave vai fechar, tá? No momento que essa chave fechar, ele vai pegar e curto-circuitar esse resistor de 10 ohms, ok? Então, nós vamos pegar e vamos redesenhar esse circuito aqui sem essa chave e sem esse resistor ali, tá? Ok? Então, esse circuito vai ficar assim, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, um capacitor que ele vai ter uma tensão inicial de 0 mais, né? Porque agora a gente está em T igual a 0 mais, ok?
Então, a tensão de 0 mais, ela vai ser igual a 0 volts, ok? E a corrente, pessoal, de IL de 0 mais, ela vai ser igual a 1 ampere, ok? Então, aqui nós temos um circuito RLC clássico, né? Contendo uma fonte de corrente e os 3 elementos em paralelo, tá? Então, como está todo mundo em paralelo, ó, a corrente vai sair da fonte e vai descer aqui, né? Vai produzir um IR, tá? Aqui vai produzir um IL, que já está ali, e aqui vai produzir uma corrente IC, ok? Então, a polaridade vai ficar assim, ó, né? Vai ficar mais, mais e mais, ok? Então, o que acontece? Esse cara aqui tem, então, uma corrente de 1 ampere descendo e aqui tem 0 volts em cima deste capacitor, ok? Então, como é um circuito paralelo, pessoal, a tensão em todos os elementos é a mesma, tá? E lembrando que aqui nós temos um capacitor, tá? E a tensão no capacitor não pode variar abruptamente. Então, se ela tem 0 volts aqui de tensão, significa que todos os elementos estão submetidos a 0 volts também. Então, se tem 0 volts em cima do resistor, então quer dizer que não está descendo nada de corrente instantaneamente aqui, tá? E aqui nós temos esse cara aqui que tem 1 ampere, tá? Então, você tem 3 amperes, 3 amperes entrando aqui nesse circuito, tá? E aqui tem 1 ampere descendo no indutor, e sabendo que o indutor não pode variar abruptamente, significa que você tem 3 de lá. Aqui não desce nada, aqui está descendo 1, quer dizer que vai vir 2 amperes para o capacitor, tá? Como é que a gente faz para analisar isso? Então, a gente vai pegar e vai analisar esse nó aqui de cima, tá? Então, esse nó aqui, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no nó, tá? E aqui nós estamos analisando para a IL de 0 mais. Então, nós temos que somar as correntes exatamente nesse ponto T de 0 mais. Então, nós vamos fazer o seguinte, quais correntes estão entrando neste nó aqui? Tem 3 amperes entrando. Quais correntes estão saindo? Estão saindo o IR de 0 mais, vou colocar de 0 mais aqui também, tá? Ok? E aqui também, ok? Então, temos o IR de 0 mais, aqui, mais o IL de 0 mais o IC de 0 mais, ok? Isso aqui é um C, ok? Então, quanto que esse cara aqui vale 3, né? Aqui nós temos IR, tá? IR é quem? É a tensão dele sobre a resistência. Qual que é a tensão sobre o resistor? A gente sabe que aqui nós temos VR, né? Aqui nós temos essa tensão aqui que é VL, e aqui nós temos VC. Então, VL de 0 mais é igual a VC de 0 mais, que é igual ao VR de 0 mais. Isso aqui é quanto? Isso aqui é 0 volts, né? Porque está todo mundo em paralelo e a tensão no capacitor é 0. Então, no resistor, a tensão aqui em cima é 0 volt. Então, isso aqui é 0 sobre 5. Mais corrente no indutor, que está descendo, pessoal. Está descendo 1 ampere, tá? Mais, e o IC é o que nós queremos descobrir nesta análise aqui, tá? Então, ó, isso aqui vai dar 0, né? 0, e esse 1 vai passar para o outro lado. Daqui nós vamos tirar que o nosso IC, ele vale, IC de 0 mais, ele vale, então, 2 amperes, tá? Então, daqui saiu uma condição inicial, tá? E daqui sai a outra, né? Que nós estamos procurando o VL de 0 mais também. O VL de 0 mais, pessoal, ele vale a mesma tensão do capacitor. Então, é 0 volts também, tá? Então, daqui saem as duas principais condições iniciais que a gente vai precisar depois, ok? Beleza? Então, já vamos colocar lá em cima também. Então, aqui, ó, VL de 0 mais é a mesma tensão do capacitor. Então, isso aqui é 0 volt. O que mais que a gente pede? IC de 0 mais. Então, esse cara aqui é 2 amperes. Beleza? Então já temos. Falta quem? Falta as derivadas e o valor para infinito. Eu vou calcular aqui embaixo mesmo para ficar bem próximo, para t igual a 0 mais. Tá? Então aqui, ó, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aquela equação das derivadas, né? A gente sabe que, por exemplo, IC, vou chegar mais próximo aqui, IC é C vezes dVc dt, ok? Isso aqui é válido também para 0 mais, tá? Então, é C vezes dVc dt para t igual a 0 mais, tá? Então, nós queremos saber a derivada. Então, a derivada é t igual a 0 mais. Vamos passar dividindo para o outro lado. Isso aqui vai passar dividindo, vai
vai ser igual à capacitância. Então, quanto que é o IC de 0 mais, pessoal? IC de 0 mais nós já calculamos, ele vale 2 amperes, tá? Então, isso aqui vale 2 amperes. Quanto que é o valor da capacitância? A capacitância vale 10 milifarads, tá? Então, isso é 10 mili. Então, é 10 vezes 10 na menos 3, tá? Aqui é 10 mili, ok? Então, isso aqui é 2 dividido por 10 mili, tá? Isso aqui vai dar 200. Então, é 200 o valor da derivada. E essa derivada é volt por segundo, né? Isso aqui é volt por segundo. Beleza? Então, esse aí, pessoal, é o valor da derivada que nós estamos procurando e que a gente vai precisar depois lá para resolver as constantes lá da equação diferencial. Falta agora a da corrente no indutor. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Okay? Então, a gente sabe que VL é L vezes DIL dt. Ok? Então, vamos substituir isso aqui. Vai dar... Isso aqui é válido para t igual a 0 mais também. Tá? Então, esse L vezes DIL dt em t igual a 0 mais. Então, vamos passar esse L dividindo. Tá? Então, vai ficar DIL dt t igual a 0 mais. Isso aqui vai ser VL de 0 mais sobre a indutância. Tá? Então, quanto que é o valor da tensão em 0 mais? A gente já viu que é 0 volt, né? E quanto que é o valor da indutância? Tá? Quanto que é o valor da indutância? Ela é 100 milliamps, tá? Então, vamos colocar 100 milliamps ali. 100 milli. Porque como está dividindo por 0, isso aqui vai dar, podemos colocar, inclusive, 100 vezes 10 na menos 3, né? Que na calculadora a gente coloca assim. Só na calculadora do P5 que a gente consegue botar milli. Então, assim, como é 0, isso aqui vai dar, então, 0 o quê? Amperes por segundo, tá? Então, tá, a corrente, ela sai de 0 com uma inclinação de 100 amperes por segundo, beleza? Então, vamos colocar aqui. A da corrente, então, isso aqui é 0 amperes por segundo e a da tensão é 200 volts por segundo, ok? O que falta para nós agora, pessoal? Falta calcular o valor da análise para t tendendo ao infinito. Então, vou colocar isso aqui em cima. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai acontecer que a chave ela já fechou, né? Quando ela já fechou, esse resistor foi eliminado, então nós vamos ficar com um circuito assim para t maior do que zero. Tá? Então, nessa análise aqui, ó, o que vai acontecer? T está tendendo ao infinito. Tá? E o que vai acontecer? Esse indutor ele vai estar totalmente carregado. Tá? Então, se ele está totalmente carregado, ele vai virar um curto-circuito. Tá? Virar um curto-circuito. E o capacitor ele vai virar um circuito aberto. Tá? Ok? Então, isso aqui que vai acontecer. Então, nós vamos ter aqui a nossa tensão do VL de infinito, pessoal, que ela vai ser igual a 0 volt. E a tensão no capacitor de infinito, ela vai ser igual a do indutor. Tá? Então, isso aqui também vai ser 0 volt. Quanto que vai ser a corrente de infinito? Tá? A corrente de infinito vai ser 0 amperes, porque o capacitor acabou abrindo. Tá? Então, o que falta para calcular? Falta o IL de infinito. Tá? O que acontece? Como esse cara aqui está em curto, essa tensão em cima do resistor é 0 volt, tá? Se tem 0 volt em cima do resistor, significa que essa corrente aqui é 0 amperes, tá? Então, toda essa corrente aqui, ó, ela vai pegar e vai ir pelo indutor. Então, esta corrente de L infinito é igual a 3 amperes, ok? Então, essa é a corrente quando o tempo tende ao infinito, tá? Que são as duas últimas coisas aqui que foram pedidas, tá? Então, IL de infinito vai ser 3 amperes, né? E o VC de infinito ele vai ser igual a 0 volts, tá? Que são as mesmas condições iniciais aqui para 0 menos, né? Porque já passou um tempão também. Então, isso aqui é, no caso do capacitor, sim. Só do indutor, não, porque trocou o valor das resistências, ok? Beleza. Então, agora vamos analisar esse circuito aí para t maior que zero e achar as equações diferenciais. Tá? Ok, então essa análise aqui que nós vamos fazer é para t maior do que zero. Ok? Maior que zero mais. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos as três correntes e a corrente da fonte. Então, nós vamos analisar da mesma forma. Tá? Nós vamos pegar e
aplicar a lei de Kirchhoff das correntes neste nó superior aqui, tá? Então, tudo isso aqui é um nó apenas, né? Porque estão todos na mesma tensão, tá? Então, é a lei de Kirchhoff das correntes no nó, ok? Então, somando todas as correntes, o que nós temos? Nós temos que aqui 3 amperes entrando, tá? Temos IR saindo, mais aqui temos IL saindo, mais IC, ok? Beleza? Então, são essas 3 correntes que nós temos. O que nós queremos encontrar? Podemos encontrar primeiro a corrente no indutor, tá? Então, isso aqui é para ILDT, ok? Então, tudo isso aqui nós temos que tentar trocar por alguma coisa que tenha corrente no indutor, tá? Aqui já apareceu corrente no indutor, então essa aqui já está correta. Faltam as outras duas, ok? Então, primeiro nós temos aqui ó, a corrente no resistor, ok? Então, a corrente no resistor a gente pode trocar usando por alguma coisa que dependa da tensão, por exemplo, a partir da primeira lei de Ohm. Então, a gente sabe que IR, pessoal, é VR sobre a resistência, tá? E como isso aqui é um circuito todo paralelo, então a tensão no indutor é igual à tensão no capacitor, que é igual à tensão no resistor. Então, se aqui tem VR, eu poderia trocar, por exemplo, por VL, tá? Se eu trocar por VL, então vai aparecer uma tensão do indutor aqui, tá? Então, vamos fazer isso. Então, isso aqui vai ficar 3 igual a VL, tá? Sobre a resistência, que é 5, ok? Mais IL, e aqui tem corrente do capacitor, tá? Corrente no capacitor, pessoal, a gente sabe que isso aqui é C vezes dVc dt, ok? Só que a tensão no capacitor é a mesma do indutor, então nós vamos trocar por C vezes dVl dt. Então isso aqui vai ficar mais a capacitância, né? Que é quanto? 10 mili, então é 10, eu vou deixar um M aqui, tá, pessoal? Isso aqui vai ficar dVl dt, ok? E quanto que é a tensão, pessoal? Tá? A tensão no indutor é igual a L vezes dIL dt, ok? Então, tudo onde tem tensão aqui, nós vamos trocar por L dIL dt, ok? Então, vamos lá. Então, esse 3 aqui, pessoal, já vou passar para o outro lado, tá? Daí vai ficar mais fácil. E a indutância nossa vale 100 mili, tá? Então, nessa primeira equação aqui, ó, tá? Nessa primeira equação, nós vamos trocar por isso aqui, ó. Tá? Então, aqui vai ficar 1 sobre 5 vezes, no lugar do VL, então vai ficar 100 mili vezes dIL dt, ok? Aqui ficou mais IL, e aqui ficou mais 10 mili vezes, e daí a derivada de quem? dIL dt, que é a nossa equação que está ali do lado, tá? Então, quanto que é a indutância? É 100 mili, né? Vezes dIL dt, ok? Isso aqui é igual a 3, tá? Porque o 3 eu já passei para o outro lado, ok? Então, vamos agrupar esses termos. Aqui vai ficar 10 mili, pessoal, vezes 100 mili, tá? 10 mili vezes 100 mili vai dar 1 mili vezes a derivada da derivada. Então, isso aqui vai ficar uma derivada segunda, tá? Assim, né? Aqui ficou 100 mili dividido por 5, tá? Então, 100 dividido por 5, isso aqui vai dar 20 mili, tá? Vai dar 20 mili vezes dIL dt. E aqui vai ficar mais IL igual a 3, ok? Então, aqui eu vou pegar e multiplicar tudo isso aqui por 1 sobre 1 mili, para deixar na forma padrão, que a forma padrão é 1 na frente da derivada, tá? Então, isso aqui vai dar dIL dt ao quadrado aqui. E aqui vai ficar 20 mili dividido por 1 mili. Então, isso aqui vai dar 20, tá? Vezes dIL dt. E aqui vai ficar 1 dividido por 1 mili, que isso aqui dá 1000, né? Isso aqui dá 1000, ok? Igual a, do outro lado, vai ficar 3 dividido por 1 mili, isso aqui vai dar, então, 3000, tá? Então, essa aí é a nossa equação diferencial que a gente precisa resolver agora, tá? Então, aqui, ó, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que encontrar a equação característica, né? Como é que a gente faz para achar a equação característica? A gente troca a derivada por lambda, tá? Então, onde tem derivada segunda, aqui vai ficar um lambda ao quadrado, mais 20 vezes lambda, mais 1000,
tá? Então, essa aqui é a equação característica. O 3.000 não entra, tá, pessoal? O 3.000 fica lá fora, tá? Então, isso aqui é igual a zero, tá? Então, isso aqui, ó, é a equação, tá? Tem que lembrar que a equação característica, ela é sempre, tá? Tem que sempre lembrar isso aqui, tá? E agora vamos encontrar as raízes, né? Então, aqui nós teremos um lambda. Lembrando que isso aqui está numa forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, usando o básico, esse aqui vai ficar lambda 1, vai ficar... E aqui vai ficar o nosso lambda 2, que vai ser menos b. Nós temos menos b, né? Isso aqui vai dar menos 20, mais ou menos a raiz de... Agora vamos fazer direto na calculadora lá, pode ser. Na verdade, primeiro o que a gente pode fazer é o que está dentro dessa raiz aqui, tá? Que isso aqui vai dar b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui vai dar 20. 20 ao quadrado menos 4 vezes 1000, né? Isso aqui, pessoal, vai dar, então... vamos fazer na calculadora. Isso aqui vai dar 20 ao quadrado menos 4 vezes 1000. Então, isso aqui dá menos 3.600, tá? Menos 3.600. Se a gente jogar isso aqui na calculadora, né? Isso aqui vai dar um número, uma raiz de um número negativo, tá? Só que raiz de 3.600, pessoal, isso aqui é... quanto que é a raiz de 3.600? 60, né, pessoal? Tá? Então, raiz de menos 3.600, isso aqui é 60 vezes j, né? Então, isso aqui vai dar menos 20 aqui, né? Mais 60 vezes j sobre 2. Então, isso aqui vai dar menos 10. E aqui vai dar mais 30j, tá? Então, esse aqui é a raiz daquela equação ali. E a outra aqui vai dar menos... Vamos colocar o valor aqui, menos 60j sobre 2. Isso aqui vai dar menos 10 menos 30j, ok? Então, essa aqui, pessoal, são as raízes da nossa equação. Menos 10 e 30j. Então, como é que vai ficar a nossa equação? Vamos colocar lá em cima. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui o nosso lambda 1 e 2, né? Eles são, assim, menos 10 mais ou menos 30j. Então, significa o que, pessoal, isso aqui? Que são raízes complexas. Então, esse sistema aqui é um sistema, né? Então, significa o quê? Que a nossa solução da nossa equação, aí nós estamos buscando o IL de t, né? Então, o IL de t, ele é da seguinte forma, ele é um A1 vezes um E na menos 10 mais 30j vezes t, mais um A2 vezes E na menos 10 mais 30j vezes t, ok? Mais quem? Mais o nosso IL de infinito, tá? Quanto que é o nosso IL de infinito? É 3, tá? Isso aqui é o nosso IL de infinito, ok? Então, a nossa solução, ela tem essa parcela aqui que corresponde ao IL de infinito, ok? Então, isso aqui, pessoal, nós temos que pegar e transformar, né? Porque isso aqui está usando tem um número complexo no expoente, tá? Então, se a gente fizer isso, ó, o que vai acontecer? A gente sabe que quando a gente tem uma soma no expoente, significa que... aqui, vamos colocar aqui do lado algumas propriedades, né? Na verdade, vamos colocar aqui mesmo. Algumas propriedades que a gente precisa saber, tá? Então, as propriedades são as seguintes. Se eu tiver assim, ó, E, por exemplo, na menos A mais B, isso aqui significa que é menos A vezes E na B, ok? E se a gente tiver um número assim, E na J ômega, isso aqui vira cosseno. Eu vou colocar assim, ó, mais e menos, tá? Cosseno de ômega. Pode ser ômega t, inclusive, aqui que fica melhor. Ômega t. Isso aqui fica mais e menos j seno de ômega t. Ok? Então, essas aqui são algumas propriedades que a gente precisa saber para a gente conseguir trabalhar melhor, tá? Ok? Então, aqui nós temos um expoente de duas parcelas, né? Então, tem uma soma. Essa parcela aqui, ó, vou colocar um j aqui que fica mais fácil também, tá?
Então, isso aqui tem uma soma aqui dentro, nós vamos separar num produto, tá? Então, o IL, ele vai ficar assim, ele vai ficar um A1 vai ficar aqui na frente, e na menos 10 vezes T, vezes E, na mais 30J vezes T. Do outro lado vai ficar mais A2 vezes E na menos 10T, vezes E na 30J T mais 3, ok? Então, eu vou pegar esse E na menos 10T e vou colocar em evidência, tá? Então, vai ficar assim, ó. IL dt vai ficar E na menos 10 vezes T. E aqui vai ficar 1A1 vezes... E aqui vai ficar A2 vezes E na mais... Que faltou um menos aonde? Faltou um negativo nesta raiz aqui, tá, pessoal? Que é menos, tá? E aqui vai ser menos também. Então, uma é positiva e a outra é negativa, porque as raízes complexas sempre aparecem aos pares, complexas conjugadas, tá? Então, essa aqui ficou mais e a outra vai ficar menos, né? Então, isso aqui ficou menos 30J vezes T. E é isso aí, né? Fecha parênteses, mais 3. Só que isso aqui é uma exponencial complexa, então nós vamos usar esta relação aqui em cima, tá? Vamos lá. Então, nosso IL dt, pessoal, ele vale E na menos 10t. E isso aqui ficou A1, daí eu vou abrir um parênteses. Isso aqui vai ficar cosseno de... aqui vai ficar 30 vezes t, porque o j não vai junto. Então, fica 30 vezes t. Como o sinal é positivo, aqui vai ficar mais, tá? Porque olha lá, ó, quando tiver mais em cima, vai mais ali. Ó. Se tiver menos, vai menos, tá? É isso que significa aquilo ali, tá? Então, isso aqui vai ficar cosseno de 30t mais j vezes seno de 30 vezes t, ok? E aqui vai ficar mais A2 vezes cosseno de 30t também, tá? 30 vezes t. Como tem um sinal de negativo, aqui vem negativo também. Então vai ficar j vezes seno de 30t, ok? Fecha isso aqui, fecha o parênteses, mais 3, ok? Então agora aqui a gente pode agrupar alguns termos, né? Então isso vai ficar IL dt, ficar E na menos 10 vezes t. E aqui vai ficar, eu vou agrupar esse termo cosseno com esse termo cosseno. Então aqui vai ficar A1 mais A2 vezes cosseno de 30t, ok? E aqui vai ficar mais J vezes A1 menos, né? Porque aqui tem um A2 que vai com aquele menos, vai ficar menos A2, tá? Vezes seno de 30t, ok? E fecha isso aqui. E daí, isso aqui, pessoal, nós vamos chamar de outra constante, né? Vamos chamar de um K1, né? Vamos chamar de um K1. Então, esse aqui vai ficar IL dt. Isso aqui vai ficar I na menos 10t vezes K1 vezes cosseno de 30t mais um K2 vezes seno de 30t. Ok? Então, essa aqui, pessoal, é a cara da nossa equação. A gente precisa descobrir os coeficientes K1 e K2, tá? Beleza? Então, é isso aí que a gente precisa descobrir agora, ok? O que nós podemos fazer agora? A gente tem que usar as condições iniciais, tá? Então, quais são as condições iniciais? Nós temos, a gente sabe IL de 0 mais aqui, quanto que é, tá? Como é que a gente faz para resolver isso aqui? A gente substitui IL de 0 nessa equação. Então, vai ficar E na menos 0 vezes K1 vezes cosseno de 0, né? Já vou botar 30 vezes 0, vou colocar 0 direto. Mais K2 vezes seno de 0, tá? Só que isso aqui ainda faltou o 3 ali que eu ignorei, né, pessoal? Então, isso aqui é mais 3 e aqui também é mais 3, né? Tinha deixado de fora. Ok? Seno de 0, isso aqui mais 3. Isso aqui, pessoal, tem que ser igual ao nosso IL de 0. Então, temos que descobrir quanto que é o IL de 0, né? A gente sabe que o IL de 0 vale... IL de 0 vale 1 ampere. Tá? Então, vamos substituir lá 1 ampere, ok?
Então, isso aqui vale 1 ampere, ok? Então, E na zero, isso aqui vale 1. Cosseno de zero vale 1. Seno de zero vale 0. Tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, vai dar K1 mais 3 igual a 1, ok? Então, esse cara vai passar para o outro lado, nós vamos ter, então, um K1 igual a menos 2, né? Vai passar para o outro lado, vai ficar menos 3 mais 1, vai dar K1 igual a 2, ok? Então, já achamos uma delas. Precisamos achar o outro, tá? Como é que a gente faz para achar o outro? A gente precisa usar a derivada. Então, pessoal, essa aqui é a nossa equação. Só dei uma limpada ali para aproveitar a mesma equação. O que eu quero fazer? Eu quero calcular DIL dt. Tá? Então, eu tenho que pegar e fazer a derivada, pessoal, de toda esta equação aqui. Tá? Esse é o meu objetivo. Ok? Então, isso aqui é derivada de um produto, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Então, nós vamos ter aqui DIL dt, que nós estamos procurando. Então, isso aqui vai ficar... Aqui temos a derivada de uma constante, a derivada constante vai dar zero, tá? E aqui nós temos um produto. Então, nós temos aqui, pessoal, essa equação aqui é uma f de t, tá? E esta equação aqui, ó, eu vou chamar de g de t, ok? Por que isso, pessoal? Porque a gente sabe que existe uma regra da derivada, né? Que é a derivada dt de um produto, né, df de t vezes uma g de t. Isso aqui é a derivada da primeira, vezes a segunda, depois mais a primeira, vezes a derivada da segunda, ok? Nós vamos usar essa regrinha aí, ok? Então, primeiro, a derivada da primeira equação, isso aqui vai dar menos 10 vezes e na menos 10 vezes t, que é a derivada de f, ok? Vezes a segunda equação, que é K1 vezes cosseno de 30t mais K2 vezes seno de 30t, ok? Então, essa aqui é a primeira parte, tá? Daí, a segunda vai ser mais a exponencial de menos 10t vezes a derivada do que tiver aqui dentro, tá? Então, isso aqui vai ficar... Esse 30 vai vir para fora, né? Vai ficar 30 vezes K1 vezes... Derivada do seno, pessoal, é menos cosseno, tá? Então, vai vir um menos aqui na frente, tá? Não pode esquecer desse menos. Seno de 30t, ok? E aqui, derivada do seno é cosseno. Então, aqui vai ficar mais 30 vezes K2 vezes derivada do seno, cosseno, né? Cosseno de 30t, ok? Tudo isso aqui, pessoal, nós temos que substituir um número aí para ver. Nós temos que calcular, então, agora DIL dt em t igual a 0 mais, tá? Então, nós vamos substituir zero nessa equação aí. Então, vai dar menos 10 vezes e na zero, tá? Aqui vai dar K1 vezes cosseno de zero, tá? Mais K2 vezes seno de zero, tá? Mais E na zero. E aqui vai dar menos 30 vezes K1 vezes seno de zero, mais 30 vezes K2 vezes cosseno de zero, tá? E fecha parênteses. Então, tudo isso aqui, pessoal, tem que ser igual a um número, tá? Que a gente já calculou ele, tá? Quanto que é a derivada de I em zero, tá? Aqui, ó. Já viu que vale zero, né? Vale zero. Então, vamos substituir ali. Isso aqui tem que dar zero, ok? Então, vamos lá. Quanto é que dá isto aqui? Isso aqui vai dar menos 10 vezes cosseno. Isso aqui vai dar 1. Cosseno de zero, isso aqui dá 1. E seno de zero, isso aqui dá 0. Seno de zero dá 0. E cosseno de zero dá 1, tá? Então, cosseno de zero é 1, então isso aqui vai dar K1 aqui. Aqui vai dar 0, então fecha parênteses. Mais. Isso aqui vai dar seno de zero, então zerou essa parcela. E aqui vai dar mais 30 vezes K2. Tá? Isso aqui é igual a
0, tá? Então, quanto que é o nosso K1? Quanto que é o nosso K1? K1 nós já calculamos, tá? Nosso K1 vale menos 2, tá? Então, daqui, ó, nós vamos tirar aqui. O que nós vamos tirar? Vou fazer do lado aqui para ocupar melhorar a questão de espaço. Isso aqui vai dar menos 10 vezes. E no lugar do K1, isso aqui é menos 2, tá? Mais 30 vezes K2 igual a 0, tá? Então, isso aqui vai dar, menos com menos vai dar mais 20. Eu vou pegar esse mais 20 e vou jogar para o outro lado, vai dar menos. Então, esse K2 aqui, ele vai dar dividido por 30. Tá? Então, isso aqui vai dar, corta esse 0 com esse 0, menos 0,667. Tá? Então, esse aí é o valor do K2. Tá? Então, como é que fica a nossa equação final da corrente? Ela fica IL dt igual a E na menos 10 vezes T, tá? Vezes, abre parênteses, K1, né, que é menos 2, vezes cosseno de 30t, ok? E daí K2, que é menos 0,667 vezes seno de 30 vezes t. Tá? Isso aqui mais 3 amperes, ok? Então aqui eu já posso até testar alguns valores, né? Posso testar alguns valores. Por exemplo, eu posso testar IL de 0 mais aqui, só para ver se a gente acertou. Então esse cara aqui vai dar I na 0 vezes menos 2 vezes cosseno de 0 menos 0,667 vezes seno de 0 mais 3. Quanto é que dá isso aqui? Ó? Seno de 0, pessoal, é 0. E aqui cosseno de 0 é 1. Tá? Então isso aqui vai dar menos 2 mais 1. Isso aqui vai dar 1. Tá? Exatamente que é o valor que a gente tinha, nós tínhamos calculado aqui, né? Então aqui está o nosso IL de 0, que é 1. Ok? Então para esse valor, pelo menos, está correto, ok? Então, feita a nossa equação, né, que é essa equação aqui, né, que nós estávamos buscando para a corrente do indutor, tá? Tá? O que falta agora? Encontrar para nós a equação da tensão no capacitor, tá? Então, esse circuito que nós vamos analisar é para T maior do que zero, tá? Então, para T maior que zero, essa chave que ela já fechou, tá? Então, se ela fechou, ela curto-circuitou este resistor aqui, ó, e a gente pode trocar toda essa parcela aqui do circuito por um circuito assim, por um fio assim, porque tá passando toda a corrente está passando pela chave, tá? Nós podemos fazer isso aqui, tá? Então a gente quer saber o circuito para T maior do que 0 mais, e a gente quer calcular quem? O VC de T, ok? Então qual que é a equação da tensão no capacitor, tá? Então a análise, pessoal, é muito semelhante àquela que nós fizemos antes para a corrente no indutor, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, vamos considerar aqui a corrente do resistor, que está descendo. Aqui está chegando essa corrente de 3 amperes, né? 3 amperes. Aqui vai descer a corrente do indutor, né? IL. E aqui vai descer a corrente do capacitor, tá? Então, aplicando leis de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui em cima, né? Lei de Kirchhoff das correntes no nó, tá? Que é esse nó aqui de cima, nós vamos ter aquela mesma equação de antes, que é a corrente do resistor mais a corrente do capacitor mais a corrente do indutor. Isso aqui é igual a 3 amperes. Está entrando 3 amperes e está saindo 3 correntes. Então, o nosso objetivo é a tensão no capacitor. Então, vamos trocar todos esses elementos aqui por alguma coisa que dependa da tensão do capacitor. Então, a gente sabe que esse circuito aqui é um circuito paralelo, tá? Então, todas as tensões em cima dos elementos aqui, pessoal, são as mesmas, tá? VL igual a VC. Então, VC é igual a VL, que é igual a VR. Então, vamos expressar todo mundo em função das suas tensões, e daí depois a gente troca por VC, ok? Então, o IR, pessoal, é a corrente do resistor. Isso aqui, a corrente no resistor, ela é a tensão no resistor sobre sua resistência. Mas a corrente do capacitor é C vezes dVc dt, ok? E a corrente no indutor, pessoal, ela é 1 sobre a indutância, né? Integral
de 0 até t de quem? Da tensão do indutor, ok? dt mais a corrente inicial, igual a 3 amperes, ok? Então aqui, ó, nós podemos pegar e substituir agora. A gente sabe que VR, VC e VL são todas iguais a VC, ok? Então nós vamos trocar esse VR aqui por VC. Então aqui vai ficar VC. A resistência já podemos colocar o valor, que é 5 ohms, mais capacitância é 10 mili, tá? 10 mili vezes dVc dt. Então aqui já está em função da tensão no capacitor, mais 1 sobre a indutância, então é 1 sobre 100 mili vezes a integral de 0 a t de quem? Do VC, né? dt, mais a corrente inicial, né? Que nós tínhamos calculado antes até. Então isso aqui é mais 1 ampere igual a 3, ok? Então agora o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar e derivar essa equação aqui para tirar essa integral, né? Então nós vamos derivar essa equação aqui, tá? Vamos derivar ela para tentar tirar essa integral daí, tá? Então daqui nós vamos derivar a tensão no capacitor, isso aqui vai ficar 1/5 de dVc dt, ok? Aqui vai ficar então 10 mili, né? 10 mili vezes duas vezes essa derivada, né? Porque a gente vai derivar uma derivada, então vai ficar derivada segunda dVc dt. E aqui vai ficar 100 mili, e essa aqui vai ficar a derivada de uma integral, que vai dar o próprio Vc, ok? E aqui, como tem duas constantes, isso aqui vai ficar igual a zero, ok? Porque a derivada de 1 é zero, a derivada de 3 é zero, ok? Aqui nós temos que deixar no formato padrão, então tem que ficar 1 na frente da derivada de maior ordem, então nós vamos multiplicar por 1 sobre 10 mili, ok? Então fazendo essa multiplicação, vai ficar aqui dVc ao quadrado, dt ao quadrado. Aqui vai ficar 1 dividido por 5 vezes 10 mili, vai ficar 1 dividido por 50 mili, tá? 1 dividido por 50 mili vai dar 20, tá? Como a gente já tinha esperado, né? Porque essa equação tem que dar igual àquela da corrente, tá? Mas aqui vai ficar 1 dividido por 10 mili vezes quem? Vezes 100 mili, tá? 100 mili, fecha. E tem que dar 1000, né? Como a gente já estava esperando, né? Então, deu 1000 vezes VC, ok? Então, isso aqui, pessoal, é idêntico àquilo que nós fizemos lá para a equação da corrente, né? Que nós já havíamos feito aqui, ó, tá? Então, vai dar a mesma equação característica, tá? Vai dar o mesmo lambda, tá? Então, eu não vou nem colocar essa resolução daqui, né? Mas vou só colocar embaixo aqui, menos 10 e 30, né? Então, isso aqui vai dar um lambda ao quadrado mais 20 vezes lambda mais 1000 igual a zero. E isso aqui, então, isso aqui vai dar um lambda 1 e 2 aqui, né? Que é menos 10 mais ou menos 30 vezes j, ok? Então, essa aqui é a nossa equação que nós estamos buscando, tá? Então, vou só fechar isso aqui. E a cara da nossa equação que nós estamos buscando, ela é a seguinte, né? Vc dt. E aqui vai ficar 1 a 1 vezes uma exponencial de menos 10 mais 30j vezes t, mais 1 a 2 vezes e na menos 10, daqui menos 30j, né? Vezes t, tá? E aqui ficaria mais um VC de infinito, tá? Só que o VC de infinito, pessoal, vale zero, né? Como a gente já tinha calculado, né? Porque num circuito RL aqui, ó, né? Num circuito RL paralelo, o indutor vira um curto e daí acaba que a tensão do capacitor é zero, tá? Então ela já está calculada para nós, beleza? Então essa aqui, ó, é a cara da nossa equação, tá? Se a gente fizer aquela mesma transformação que a gente fez lá em cima, usando aquela relação de Euler e tal, nós vamos chegar na seguinte equação da tensão. Nós vamos chegar numa exponencial de na menos 10 vezes t, tá? Vezes, e aqui vai ficar K1, né? Vezes cosseno de 30 vezes t, mais um K2 vezes seno de 30 vezes t, ok?
Então, essa aqui é a cara da nossa equação que nós estamos buscando, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Agora tem que usar as condições iniciais, jogar aqui dentro para ver se a gente consegue chegar na equação final. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que VC dt, ela é aquela equação lá, e na menos 10 vezes t. Então, isso aqui a gente sabe que se a gente substituir zero nessa equação aqui, ó, tá, vai dar quanto? Vai dar e na zero, tá, vezes K1 vezes cosseno de zero, mais K2 vezes seno de zero, ok? Isso aqui, pessoal, tem que dar quanto? Tem que dar o nosso VC de zero, que nós já calculamos lá. Onde é que nós calculamos? Calculamos aqui, ó. A gente já calculou que vale zero, né? Então, esse carinha aqui, ó, vale zero para nós, ok? Então, vamos lá. Então, substituindo isso aqui, vai dar quanto? Vai dar K1. Vamos chegar mais próximo. Vai dar K1 vezes cosseno de zero é 1, tá? Mais K2, que dá zero. Isso aqui, pessoal, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Logo, o meu K1 vai ser igual a zero, tá? Então, a primeira vez que aconteceu de dar uma dessas constantes igual a zero, não tem problema, tá? Não tem problema. Beleza? O que falta agora? Falta achar a segunda equação, né? Temos que o K2 ele vai sair então da outra equação, tá? Vai sair da outra equação. Então vamos derivar essa equação dvc dt, tá? Então nós queremos calcular o dvc dt, ok? Então isso aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar a derivada, tá? De quem? De e na menos 10 vezes t. E aqui, ó, como a gente sabe que o K1 vale zero, então essa função cosseno eu já vou até tirar, tá? Então vai ficar somente K2 vezes seno de 30t, ok? Porque isso aí já poupa bastante espaço para nós aqui, tá? Vamos colocar um parênteses aqui que fica melhor. Ok. Então temos que fazer a derivada dessa equação. Então essa derivada, pessoal, é a mesma coisa de antes, né? É a derivada de um produto, tá? Então vai ser derivada. Então, quem que é a f para nós? A f é essa equação aqui, f dt, e essa aqui é a nossa g dt, ok? Então, nós vamos primeiro derivar a primeira equação, vai ficar menos 10 vezes e na menos 10t, vezes K2 vezes seno de 30t, ok? Depois, nós vamos pegar e copiar a primeira equação, vai ficar, não sei se vai ficar mais ou menos, eu vou deixar um espaço aqui, menos 10t. A derivada, aqui vai ficar um K2 vezes 30, né? Derivada de seno é cosseno, tá? Então vai ficar positivo. Vezes cosseno de 30 vezes t, ok? Então essa aqui é a nossa derivada, tá? Então acho que calculamos tudo? Calculamos tudo, né? Vai ficar exponencial vezes a derivada da segunda, K2 é uma constante, 30 vem para frente, tá? Então isso aqui nós temos que calcular em zero, tá? dt e t igual a zero, ok? Então, isso aqui vai ficar zero mais, né? Vai ficar menos 10 vezes e na zero, vezes K2 vezes seno de zero, mais e na zero, vezes K2, 30, vezes cosseno de zero. Isso aqui tem que ser igual a quanto, pessoal? Temos que olhar lá em cima. Quanto que a derivada é 200, né? Aqui, ó, 200 volts por segundo. Tá? Então, essa é a derivada em t igual a zero. Okay? Então, isso aqui vale 200. Ok? Então, vamos ver os valores. Então, seno de zero, pessoal, isso aqui vai dar zero, né? Então, vai sobrar só esse termo daqui. Cosseno de zero é 1. Então, e na zero aqui é 1. Então, ficou K2 vezes 30 igual a 200. Isso aqui vai dar, então, para nós um K2, né? Vai ficar 200 sobre 30, tá? Corta um zero, fica 20 sobre 3, tá? Então, isso aqui é 20 dividido por 3, dá 6,666,
tá? 6,666. Ah, podemos colocar um 7 na última aqui para arredondar. Beleza? Então, esse aí é o resultado da nossa equação da tensão, tá? Como é que fica o valor, a equação? Então, a equação ela fica VC de T igual a E na menos 10 vezes T vezes quem? Vezes o K2, né? O K2 vale esse número ali. Então, eu vou colocar ele até na frente aqui, ó, tá? Vou mudar a ordem dele para ficar melhor. Então, vai ficar 6,667 vezes a exponencial de menos 10 vezes t vezes quem? Seno de 30 vezes t. Ok? Então, esta aqui é a nossa equação, tá? Esta é a nossa equação aqui no tempo, tá? Que nós estávamos buscando, ok? Posso pegar e analisar alguns valores, né? Alguns valores. Tem que deixar espaço para fazer o gráfico, tá? Tem espaço. Então, aqui vai ficar VC de 0, podemos fazer, né? VC de 0 mais, isso aqui vai ficar 6,667 vezes E na 0 vezes seno de 0, tá? Isso aqui vai dar 0, né? Exatamente como a gente tinha testado antes, né? Que é, na verdade, essa primeira equação aqui, ó. Essa primeira equação aqui é para quando ela é igual a 0. Então, essa equação funciona ali. E depois podemos olhar também VC de infinito, né? VC de infinito. Então, isso aqui vai ficar 6,667 e na menos infinito vezes seno do infinito, tá? Então, isso aqui, ó, exponencial, isso aqui vai para zero, né? E o seno vai ficar limitado entre menos 1 e 1. Então, 0 vezes mais ou menos 1, tanto faz, né? Isso aqui vai ir para zero também. Então, VC de infinito a gente sabe que é zero, tá? Então, é isso aí, ó. Calculamos as duas equações. Falta só pegar e fazer o gráfico, né? Então, vamos fazer o gráfico aqui, ó, tá? Vamos dar um zoom aqui, vamos fazer a primeira da tensão, que já está aqui pertinho, né? Então, vamos fazer até de outra cor aqui, vermelho, que é a tensão do capacitor. Então, para t menor que zero, essa equação aqui, ela vinha em zero, né? Então, ela valia zero aqui, ó. E daí o que aconteceu? Depois que cruzou de zero, esse cara aqui vira um seno, tá? Um seno, que ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Como é 200 volts por segundo a derivada, então ela vai sair para cima, né? Essa função seno, né? Função seno, ela seria uma função assim, né? Tá? Só que daí ela tem uma amplitude de 6, só que ela é multiplicada por uma exponencial, então ela vai diminuindo, tá? Então ela vai ser algo mais ou menos assim, ó. Ela vai fazer um pico bem alto, tá? E depois ela já vai diminuindo de amplitude, tá? Isso aqui, ó. E depois de um tempo ela vai para zero, tá? Não está bem simétrica, mas é. Esse pico aqui, pessoal, não é 6,667, tá? Porque ele já multiplicou por uma exponencial depois de um determinado tempo. Então, não sei quanto que é esse valor. Se eu quiser saber esse valor, teria que derivar isso aqui igual a zero, mas daí não é o nosso objetivo fazer isso agora, tá? Então, esse aqui é o nosso VC de t, ok? Vamos voltar para preta. Então, aqui, ó, é o eixo da tensão, né? Volts, e aqui o eixo do tempo, tá? Vamos fazer agora o gráfico da corrente. Então, como é que é a nossa equação da corrente? Tá? A equação da corrente, ela é... A nossa equação da corrente... A equação da corrente é essa aqui, ó. Ela é uma exponencial e ela tem também é um seno e cosseno, tá? Então, ela vai começar em quanto? Nós precisamos saber o valor da... vamos saber primeiro o valor da... Aqui em cima, né? Então, a derivada é zero, né? A derivada da corrente é zero e a sua corrente inicial é 1 ampere, tá? Então, vamos lá. Então, ela sai de 1 ampere, né? Para t menor que zero, ela vale 1 ampere. E daí, depois disso, ela sai com uma derivada, ela sai com uma inclinação zero, né? E daí, depois, não tem como saber aqui, mas provavelmente ela vai pegar e vai sair ou para cima ou para baixo, tá? Daí teria que, o que a gente pode olhar para ter um pouco mais de certeza é ver os sinais, tá? Quais são os sinais, tá? Mas olhando daqui, eu faria o seguinte, já que tem um sinal negativo, ó, eu colocaria ela desenhando para baixo, tá? Porque todas elas têm sinal negativo, tá?
Porque assim, o seno, ele tem uma característica de fazer isso aqui, né? Tá? Como ele é negativo, esse seno vai fazer isso aqui, tá? O cosseno, ele sai de cima, tá? Cosseno sai de cima, só que esse cosseno aqui, ele está saindo de baixo. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Só que tudo isso aí é jogado para cima, tá? Então, soma essa curva aqui, ó, tá? Soma essa curva aqui com aquela e mais 3, né? Então, tudo indica que ela vai ir para cima, então. Eu vou somar isso aqui e vou colocar um offset de 3. Então, todas elas estão indo para cima, ó. Então, vamos fazer isso aqui e depois vão subir. E essa aqui tem amplitude maior, né? Então, eu desenharia elas apontando para cima, ó, tá? Saindo com derivada zero e depois indo para cima, ok? Beleza? Então, e além disso, o valor final dessa... Tem que olhar outra coisa, né? Tem que olhar que essa equação ela tem um valor final de 3. Então, o valor final dela vai ser 3. Então, isso aí também tem que levar em conta, tá? Ok? Então, aqui é 1, né? Então, é 2, 3. Ela vai oscilar em torno desse valor aqui, desse 3. Ela vai convergir para esse valor aqui, ó. É 3, tá? Então, ela vai ser com inclinação 0. Ela vai para cima, tá? É fácil de desenhar isso aqui. Vamos colocar mais no centro da tela. Ok? Então, isso aqui é mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Não tem como desenhar certo aqui sem o gráfico, sem um software, né? Mas, assim, eu peço que vocês tentem desenhar. É uma aproximação, né? Não tem como saber isso aqui sem um software, tá? Então, é isso aí. Ela vai sair de 1 ampere e vai ir para 3 amperes. Essa aqui, então, é a nossa corrente do indutor. Isso aqui é eixo do tempo, tá? Beleza? Então é isso aí. Uma vai ficar oscilando em torno de 0, né? E a outra vai sair de 1 ampere e vai pegar e vai oscilar em torno de 3 amperes. Beleza? Então esse aí é o gráfico aí que eu peço para vocês fazerem sempre, tá? Feito.